Vamos falar um pouco a respeito do mercado, a pressão que a gente está vendo, principalmente desde a última semana, sobre a arroba do boi gordo e como que algumas relações, né, como o preço do bezerro, o bezerro está mais valorizado, como é que isso já impacta a vaca, né, vaca que estava indo para abate, como é que isso pode impactar o preço da vaca e a intenção de mandá-la para o abate também. Mas para responder essas questões que a gente vai começar a levantar a partir de agora, nós vamos conversar ao vivo com Pedro Gonçalves, da Scott Consultoria, que participa desta edição de Agricultura BR aqui no Canal do Boi. Pedro, um prazer conversar contigo mais uma vez e vou começar te perguntando, já dá para considerar que nós chegamos ao final da safra de bois no Brasil, ou pelo menos em parte dele? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde a todo mundo que está acompanhando aqui a gente, né? Exatamente, né? Pelo menos, se não está no final dela, está no início do fim, né? Maio, normalmente, a gente fez um levantamento aqui desses últimos 15 anos, é praticamente o fechamento da safra, né? Principalmente do bovino terminado a pasto, e é o que a gente está vendo para esse momento com essa pressão na cotação da arroba do boi gordo. Por isso que ele estava há um mês atrás praticamente 325, alguma coisa 330, isso é referência em São Paulo, hoje negociado mais próximo dos 318. É claro que o início de maio ainda conta ali, primeira quinzena, o consumo das famílias vem um pouco mais positivo, recebimento do salário e tudo mais. A gente tem uma demanda mais aquecida, o Dia das Mães, inclusive, chegando aí, é uma data comemorativa que movimenta bastante a indústria, né? A questão da carne bovina, o consumo vem bastante quente. A gente vai ver esse preço mais estável para essa semana. Tanto que o que indica aqui pelo levantamento da Scott, essa arroba mais próximo de 318. Porém, segunda quinzena, a gente já deve ter começado os preços bem mais pressionados, né? Os preços bem mais abaixo do que a gente está vendo agora. Não um sangramento, aí, uma sangria, o preço trabalhando abaixo dos 300, não é isso que a gente enxerga, mas eles devem ficar bem mais próximos dos R$ 315 para arroba, 312, que é inclusive o mais próximo que a gente está vendo para o mercado futuro da B3 para esse momento, né? Pedro, vou considerar aqui dois estados que eu conheço demais, um que eu moro e outro que está sempre lá. Mato Grosso recebeu muita chuva, principalmente, essa chuva foi tão intensa no Mato Grosso que Bacia Pantaneira foi contemplada, né? Isso traz um benefício enorme do ponto de vista ambiental e o risco de incêndios reduz bastante. Aqui no Mato Grosso do Sul também choveu muito, né? Choveu bastante, não como no Mato Grosso, mas também choveu muito. E isso trouxe ali um alento, né? Um resultado melhor para quem está com milho produzindo e para quem tem pastagem, né, em trabalho. Então esses estados estão mais ofertados de pastagem, eu vou dizer dessa maneira, ou com uma expectativa melhor de pastagem, vai durar um pouco mais. Por outro lado, estados como Goiás, dá para dizer que a seca já começou, esse produtor já está sendo afetado, parte de Minas Gerais também. E aí pensando neste cenário, que a gente tem uma situação bastante heterogênea no Brasil em relação à oferta de pastos, também de estoque de animais para abate. E aí a gente traz para esse mercado. Como é que estão essas escalas? Quando a gente olha para Mato Grosso do Sul, São Paulo, e quando olha para os demais estados, como é que está essa situação? Porque o frigorífico ele sempre pode demandar abater mais aonde o produtor precisa abater e menos onde os estados podem segurar mais e, consequentemente, abaixar o preço de todos eles. Exatamente, perfeito comentário, Fabiano. Inclusive, é uma coisa que a gente viu, principalmente para o Mato Grosso do Sul. Quando a gente fala dessa pressão em cima da cotação da arroba do boi gordo, a gente viu ela muito mais firme em São Paulo, inclusive. Mato Grosso ficou um bom tempo ao longo desse ano, inclusive, com a arroba mais cara até do que São Paulo, Mato Grosso do Sul, mesmo cenário. Essa questão das chuvas, inclusive, é até um pouco diferente do que a gente costuma ver nos outros anos, porque com o avanço do outono, normalmente as chuvas começam a ficar um pouco mais escassas. E esse está sendo um outono bastante chuvoso. Até estava brincando com o pessoal que a gente conversa aqui, convive bastante. Abril sendo um dos meses mais chuvosos aí para a região do Mato Grosso do Sul que a gente viu. Isso é um cenário bastante positivo pensando para o pecuarista. E a questão da estratégia das indústrias você pontuou perfeitamente. O que aconteceu com o Mato Grosso, inclusive, foi isso, né? As indústrias vendo ali aquela arroba, mantendo ali um cenário um pouco mais firme, aí ao longo do começo do ano, eles acabaram colocando os abates para as unidades que fossem de estados vizinhos, um pouco mais para Rondônia, Tocantins, Goiás, inclusive, que foi o primeiro estado a sentir realmente uma pressão muito forte. A questão da seca lá começa, né? Já começou até bem mais
firme para o meio de abril para frente, a gente já estava vendo isso, tanto que a oferta de boiadas lá está em um nível elevado. A questão da participação de fêmeas, inclusive para o Goiás, ainda é muito alta. Algumas unidades frigoríficas chegando até 50%, 55% de fêmeas abatidas em questão do volume total abatido para esse momento. Ou seja, algumas regiões ainda estão se beneficiando por parte do produtor, né, que conseguem ali controlar um pouco mais a oferta, segura nesse momento que o preço está um pouco mais baixo, mas vale também ressaltar um pouco da questão de segurança. Se ele segura bastante agora e todo mundo acaba ofertando ali para a questão segunda quinzena de maio, começo ali de junho, pode ser que pegue um impacto um pouco maior, porque a gente está vendo. Inclusive o mercado futuro até desenha isso, né? Colocando maio e junho praticamente acompanhando de mãos dadas o preço praticamente no mesmo cenário, depende bastante da questão do clima. Mas o que a gente está vendo é algumas regiões estão bem mais beneficiadas por questão da chuva e outras regiões estão com pressão muito mais forte. É claro que a pressão maior vem para cima de São Paulo, que é a praça balizadora. Se São Paulo está caindo, normalmente alguns contratos acabam vindo da variação do preço para São Paulo, e isso impacta bastante, principalmente na composição de preço do mercado futuro, né, da Bolsa, que é a referência em São Paulo aqui, né? Pedro, falando agora sobre um fator dentro da pecuária de corte que tem sido balizador e muito forte. Estou falando de fêmeas em abate. Os últimos anos foram marcados por um abate muito acelerado. O começo do ano, pelo menos até março, até vou contar até abril, abate de fêmeas realmente muito forte, continuou expressivo, né? Você tinha uma expressão, uma expectativa de que essa expressão ficasse menor, ela até reduziu, mas ainda é alta. Esse abate de fêmeas indo para ou ficando disponíveis para abate, que mexe com o preço do boi gordo automaticamente também, com o preço que o bezerro já é negociado e as expectativas de um bezerro ficando ainda mais caro, ela deixa de ser uma oferta por parte do pecuarista ou ele vai continuar colocando fêmeas, deve continuar colocando fêmeas aí nos próximos períodos para abate? Essa é uma pergunta muito boa, inclusive, Fabiano, porque acredito que ninguém esperava que 2025 fosse começar com tanta fêmea sendo ofertada assim, igual está sendo. Se a gente pega a participação de fêmeas para esse começo do ano, ela é maior do que foi no ano passado. A gente acreditava que ano passado seria o recorde de participação e tudo mais, e realmente não foi. A gente pega aí os 4 meses desse ano, foi crescente a participação de fêmeas. Acho que a gente já tinha comentado, né, a questão da estação de monta vindo um pouco mais para frente, a questão da seca do ano passado impactou bastante, só que esses abates ainda perduram, né? Inclusive abril, participação de fêmeas muito alta, ainda acima dos 40%, isso impacta bastante a composição de preço para reposição, né? Muito bem colocado. Se a gente vê esses últimos 3 anos, o abate de fêmeas impactou diretamente. Tanto que no final do ano passado, a questão da demanda, da procura e da falta de oferta aí de todas as categorias de reposição acabou subindo o preço praticamente 40% de todas elas. Se a gente pega hoje o bezerro, a arroba está próximo aí dos R$ 410, referência aqui em São Paulo. Algumas regiões chegam bem próximo dos R$ 420. É claro que o boi gordo subiu bastante, né? O ágio está aí na faixa aí dos 25%, só que R$ 10, R$ 15 a mais para esse momento já começa a chegar a um ágio de 35%, que é o ágio que a gente fala de fase de alta, né, do ciclo pecuário. Ou seja, esse impacto que a gente está vendo agora, dessa menor disponibilidade de fêmeas para ser colocadas para reprodução, nesse futuro próximo, pode levar 2026, 2027 a cenários de preço recorde para todas as categorias de reposição. Hoje, inclusive, se a gente pega a negociação de boi magro, pensando já nesse início do confinamento, a gente vê já essa categoria sendo comercializada R$ 4.300, R$ 4.500 aí na cabeça. É um cenário bastante altista que a gente, inclusive, ficou ano passado sofrendo um pouco mais, né? Quem trabalha aí com a questão da cria e da recria sofreu bastante esses últimos 2 anos, e agora 2025 está começando a ser o ano para quem faz esse investimento. E aí, quando a gente pensa nessa questão da oferta de fêmeas, as fazendas que são especializadas em cria, realmente elas vão começar a segurar agora as fêmeas, não vão começar a colocar para fazer capital de giro. Vão fazer esse investimento dentro da propriedade, manter a sua matriz ali dentro para justamente produzir esse bezerro, que daqui 2 anos ele vai estar, como eu tinha comentado, questão do preço, possivelmente vai ser um cenário recorde, mas a gente ainda vê muitos produtores para esse início de ano, conversamos bastante, precisando fazer um capital de giro, e isso auxiliou bastante esse aumento de fêmeas para esse momento. Aquele ali que ia fazer a questão de colocar para emprenhar as fêmeas, não dava a primeira pega, já colocava para descarte e nem tentava fazer 2 ou 3 vezes, como a gente vê em um cenário de quando a reposição está mais valorizada. Então a gente está vendo um cenário de que
não deu a primeira vez, já está colocando a fêmea para o descarte, e isso tem se mantido até agora, abril, e o começo de maio a gente ainda está vendo bastante fêmea sendo abatida. É claro que algumas regiões que são grandes produtoras de cria, né, a gente fala Mato Grosso do Sul, Rondônia, Tocantins, começou a diminuir um pouquinho a participação de fêmeas, mas não é aquela participação que baixou muito não, ainda segue na mesma toada de abril praticamente.